E nós estamos ao vivo também, além da sua Rádio Rio Mar FM e as emissoras que retransmitem esta edição no interior do Amazonas, agora ao vivo na nossa página no Facebook. Se você quiser nos acompanhar, você que está pela 103,5, vai lá na nossa página na internet. A você que está aqui também por meio das nossas redes sociais, muito obrigada pela sua audiência. Pode já curtir, comentar, deixar a sua pergunta, interagir, compartilhar essa entrevista para que chegue a outras pessoas a informação a respeito da saúde aqui no quadro Saúde para Você. Hoje a gente conversa com a cirurgiã dentista e laser terapeuta da Sensomed Oncologia, Lia Mizobi Ono, que vai falar sobre a laser terapia e os seus efeitos de aceleração de cicatrização, conhecidos lá desde a década de 60, que vem sendo utilizada em várias áreas da saúde. Boa tarde, seja bem-vinda aqui à Rádio Rio Mar. Boa tarde, obrigada. Doutora, explica para a gente primeiro, o que é a laser terapia e quais são os tipos de aparelhos utilizados. A laser terapia é uma terapia que se utiliza a luz do laser de baixa potência, que a gente pode utilizar tanto para aliviar os sintomas da dor, diminuindo a inflamação, como também acelerando o processo de cicatrização. Os aparelhos que existem no mercado são inúmeros, né? Desde para a área odontológica, para a área de fisioterapia, para a área médica, os fonoaudiólogos também usam esses aparelhos. E no caso do câncer, né? Para quais pacientes eles são mais indicados? Os pacientes que fazem tratamento oncológico, principalmente a radioterapia de cabeça e pescoço, tem como efeito colateral o aparecimento de umas feridas dentro da boca. Essas feridas, elas são semelhantes a aftas e, se não forem tratadas, elas aumentam e aí o paciente passa a sentir muita dor na boca, pode aparecer também na garganta e ele passa a não se alimentar adequadamente. Se for evoluindo mais ainda, pode chegar num ponto que ele não consiga nem ingerir água, nem tomar água devido à dor que é causada. Para prevenir e tratar essas feridas, que são chamadas de mucosite oral, a gente utiliza a laser terapia. A gente faz uma aplicação de laser sobre a ferida e ela vai cicatrizando conforme o tratamento vai ocorrendo. Se a gente começa antes do tratamento, essas feridas não aparecem ou aparecem bem discretamente, dando qualidade de vida para esses pacientes. Doutora, quais são os benefícios do tratamento para os pacientes oncológicos? Os pacientes passam a se alimentar melhor, né? Porque eles não têm essas feridas na boca. Se alimentando adequadamente, esses pacientes conseguem ter uma resposta melhor ao tratamento. Nesses pacientes oncológicos, eu falei só da radioterapia, mas alguns quimioterápicos também podem causar essas feridas na cavidade bucal. Então, os oncologistas clínicos, né, os médicos que fazem a quimioterapia, eles já sabem, e aí eles encaminham para nós fazermos a laser terapia. Em quanto tempo, por exemplo, a partir do momento em que o paciente começa a fazer esse tipo de tratamento, já se tem um resultado bom? A gente tem um melhor resultado quando a gente trabalha na prevenção. O paciente começou a fazer a radioterapia, a quimioterapia, a gente começa junto à laser terapia. Esse é o melhor resultado que a gente tem. Depois que aparecem essas feridas na boca, aí a gente tem que mais ou menos assim brigar com o tratamento, porque a ferida já apareceu e a gente está fazendo laser e o paciente ainda está tomando quimioterápica ou fazendo a radioterapia ou ambos, então aí fica um pouco mais difícil de cicatrizar, mas cicatriza e o paciente volta a não ter dor e a conseguir se alimentar, pelo menos de alimentação pastosa. E é importante até ressaltar, a questão de aftas, por exemplo, eu sofro com isso, e não tem uma causa aparente, né, claro, é uma causa única, mas que para cicatrizar uma ferida dentro da boca é muito difícil, porque é todo tempo úmido, né, e aí você tem muitos germes também na sua cavidade oral, né, que a senhora explicasse para quem não tem problema, para que entenda por que é difícil cicatrizar dentro da boca. Em um
um estudo feito, acho que em 2017, se mostrou que na nossa boca, a gente tem cerca de 600 micro-organismos vivendo bem com a gente. Coisa pouca, né, doutora? Aí, assim, se os tecidos da boca, a gengiva, o tecido dentro da bochecha e do lábio não tem machucado nenhum, não tem nada, não tem problema. Mas a partir do momento que abre, por exemplo, uma úlcera ou uma afta, seja ela traumática, né, pode escovar os dentes e a escova bater de mau jeito, ou você morder, a cicatrização demora de 7 a 10 dias, normalmente, porque realmente existem alguns micro-organismos na boca que podem infectar a região. Quando a pessoa está bem saudável, normalmente a gente vê uma cicatrização mais rápida, e quando a pessoa está com problema na imunidade, a gente vê uma cicatrização mais lenta. E o que deve fazer a pessoa quando detecta isso? Detecta a lesão? Tipo como o Bruno está falando, né? Aparentemente é uma afta que demora muito. Sim. Às vezes o paciente ele fica por muito tempo sofrendo, né? Com esse tipo de problema e vai deixando passar o tempo. Isso não preocupa no futuro? Isso é preocupante, porque a afta, normalmente ela fecha de 7 a 10 dias. Se ela persistir, provavelmente não será uma afta, pode ser o início de um câncer bucal. Então, existe a necessidade de procurar um profissional especializado para fazer o diagnóstico correto. Eu falei dos 600 micro-organismos, né? É só para ressaltar, por isso que é importante a gente manter uma boa higiene bucal. Se a gente escova os dentes adequadamente, passa o fio dental e procura o cirurgião dentista corriqueiramente, né, a gente tem um controle melhor, porque sem cavidade nos dentes, né, sem aquele buraquinho nos dentes, não há acúmulo de tantas bactérias assim na região. Agora, a senhora falou em relação já à área odontológica, devido ao seu resultado, ou os seus resultados bastante positivos, a laser terapia tem sido bastante utilizada nessa área também odontológica. Para quais problemas a laser terapia é indicada? Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho também em relação aos implantes dentários, né? Tem muitas dúvidas em relação a isso também, doutora. Bom, em relação à laser terapia, existem estudos que mostraram, né, que ela acelera a cicatrização, por isso ela é bem utilizada nas aftas, né? Tem pessoas que têm aftas recorrentes, têm aftas toda hora. Tem pessoas que não têm, né? Até hoje a gente não tem uma explicação do porquê. São várias as causas, na verdade. Tem paciente que é assim, fala, olha, sempre que eu mordo forma uma afta. Tem paciente mulher que fala assim, no período que eu estou de pré-menstrual aparece a afta. E assim vão os aparecimentos de afta. A laser terapia auxilia no processo de cicatrização dessas aftas. Uma área bem utilizada é os pacientes que têm herpes labial. Tem os estudos e a clínica mostram que se a gente utiliza o laser, quando aparece a herpes, diminui o período, daqui fica aquela bolinha, depois forma uma casquinha em cima, né? Ele passa bem rápido. Se você faz um tratamento preventivo, muitas vezes o paciente fica 8 meses, 1 ano, sem aparecer de novo a herpes. Em referência à dor, tem muita gente que sofre na área de dor da articulação temporomandibular, que é aquela articulação que fica perto do ouvido da gente, que a gente abre e fecha a boca com essa articulação. Tem sido utilizado a laser terapia em conjunto com a reabilitação, né, dos dentes para aliviar a dor desses pacientes, ou reabilitação com próteses, e também na área de implante e exodontias, né, quando a gente arranca o dente, foi mostrado que quando a gente faz a laser terapia logo após, ela auxilia na regeneração óssea, né? Em referência aos implantes, eu não sei qual é a dúvida que vocês têm, mas, assim, o paciente que faz implante, ele pode ou não ter sucesso nesse implante, tá? Não é 100% sucesso. Hoje em dia, a maioria, a gente tem sucesso nos implantes. Mas em alguns casos, alguma condição sistêmica do paciente pode levar ao fracasso desse implante e ele não fixar. A rejeição. A rejeição, né? Paciente diabético que não está compensado, né? A gente pode encontrar várias situações sistêmicas que podem levar a isso. Doutora Lia Mizobi,
Ono, cirurgiã dentista e laser terapeuta da Sensomed Oncologia. Gostaria que a senhora deixasse as suas considerações finais a respeito do assunto. Desde já agradecer a sua participação, seus esclarecimentos aos nossos ouvintes. Eu gostaria de falar que o tratamento com laser de baixa potência, ele é um tratamento indolor e por isso tem fácil aceitação por todos os pacientes, né? Ele auxilia na cicatrização e no alívio da dor desses pacientes, mas que se o paciente não tiver outros cuidados, como na nossa área odontológica, se ele não tiver, por exemplo, cuidado de higiene bucal, outros cuidado de ir ao dentista frequentemente, ver se está tudo certo, só a laser terapia não vai ajudar ele. Então, eu Não acho faz que mágica. não é mágico, né? Ele é bom, mas não é mágico. Isso que eu gostaria que todos entendessem. Jornalismo com credibilidade. Agora 5h48 e o Amazonas inicia a semana de conscientização do diagnóstico precoce de HIV e amplia os serviços no estado. Cíntia Valadares. Teve início nesta segunda-feira a Semana Estadual de Conscientização do Diagnóstico Precoce do HIV.